Aí um outro casa em cima virou o World Trade Center. O jardim é o anexo da casa. A criação não é um jardim de Deus. Tudo que existe nos mundos, Hebreus capítulo 11 diz que pela fé, a fé do autor, não de Deus, Deus não tem fé. Pela fé Deus criou os mundos no plural. Então existem outros mundos que não seja esse. Eu estou falando de seres espaciais, estou falando dos mundos superiores, onde vivem anjos, arcanjos, querubins, serafins. Deus criou os mundos pela fé. Tudo que existe que a gente não conhece é a mente de Deus. Não é uma extensão, mas está dentro da sua mente, do seu pensamento. Deus que pensa. É um Deus que quando ninguém sabia o que era luz, ouça bem o que eu estou dizendo. Ninguém sabia o que era luz. A luz não existia em lugar nenhum. Aí Deus pensou na luz. Ela passou a existir na mente de Deus. Quando a luz existiu na mente de Deus, Ele vai e diz assim: haja luz. A luz existe no pensamento e a palavra traz à existência o que ele pensa. E acontece. A palavra é a ação do pensamento. É o verbo. Por isso que no capítulo 1 de João, a Bíblia diz: e o verbo. O verbo é o poder do pensamento de Deus. É a ação de trazer existência que não existe, só existe na mente de Deus. Então a Bíblia diz em João 1: e o verbo se fez carne, e o haja tomou forma. Então Deus pensa e diz haja e ouve, 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 pensa e diz haja e acontece mesmo pensar. Aleluia. Isso quer dizer que quem fala sem pensar é tolo. Pode acreditar, tudo que você fizer sem pensar vai dar errado. E tudo que você pensa antes de fazer dá certo. Deus vai trazer na existência os mundos, as esferas, tudo, as galáxias, os oceanos, pensando e falando. Você acredita que o mar existiu primeiro na mente de Deus? Imagina um mar dentro da mente. E o mundo não sabia o que era água. Ele diz: haja o firmamento. Depois de fazer, ouça, ele vai criando. No primeiro dia as coisas de cima, no segundo é de baixo, no terceiro é de cima, no quarto é de baixo. É uma gangorra. Dia, toda a criação estava balançando, em cima e embaixo, como uma gangorra. Porque no primeiro dia ele cria só coisa de cima, no segundo de baixo, no terceiro de cima, no quarto de baixo. Ele vai criando. Quando chega no quinto dia, já se passaram 5.000 anos desde o primeiro ar. Porque cada dia são 1.000 anos. Quando se deu 5.000 anos, todo o universo balançava como uma gangorra que balança, de uma criança em uma extremidade na outra. Aí o poderoso, santo, bendito, clemente, misericordioso, soberano, aleluia, consciência suprema de toda a existência, pensou: eu preciso criar algo diferente no sexto dia. Algo que, se for só de baixo, o universo vai ficar penso para baixo. Se for só de cima, vai ficar penso para cima. Então Deus precisou criar no sexto dia algo que tivesse as duas naturezas, a de baixo e a de cima. Ele parou de dizer haja, se calou, mas continuou pensando. Porque nem sempre quando Deus está falando, Ele não está trabalhando. Porque quando Deus se cala, isso quer dizer que Ele continua trabalhando. Tem uma mão levantada para receber. E uma das mais perfeitas obras que Deus faz. Você
ser mais preciso, as mais perfeitas e bonitas obras que Ele faz calado, de boca fechada. Alguém está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo? Deus se cala. Pastor Adelino, mas continua pensando. E aí ele pensa: eu vou criar Keter. Keter, a palavra hebraica que traduzido quer dizer coroa. Coroa, aquilo que vai coroar toda a criação. Estou falando do pensamento. Olha bem para mim, redobre sua atenção. Apenas com 4 elementos, Deus fez tudo isso existir. É muito bom. Com 4 elementos, Deus fez isso tudo aqui existir: fogo, água, terra e ar. Fogo, água, terra e ar. Todos juntos? Não existe nenhum lugar no universo, um único habitáculo, que possua os 4 elementos miscigenados sem que um sobressaia sobre o outro. Se alguém tentar pegar um copo e colocar dentro dele fogo e água, um dos dois vai deixar de existir. Se você pegar um habitáculo e tentar juntar terra com fogo ou terra com ar, um dos dois vai deixar de existir. Ninguém no universo consegue juntar os 4 elementos em um só lugar. Só que Ele pode fazer. Quando Deus pensa: vou criar o equilíbrio de todo o universo, a coroa da minha criação, então o que Ele vai criar só existe na mente dele. Tudo que Ele cria falando: haja, 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 haja. Mas agora Ele não vai dizer mais haja, porque existem coisas que o patrão manda o funcionário fazer: faça, 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 faça. Mas tem outras que ele mesmo quer fazer e não vai mandar o funcionário fazer. Então o patrão do universo disse: essa obra eu não vou mandar, eu vou fazer com as minhas mãos, tocando, sentindo. Eu quero sentir essa obra de perto. Eu quero sentir. Então Deus sabe que esse ser precisa ter 2 naturezas: uma natureza física, uma natureza concreta, uma natureza abstrata, uma natureza sólida e outra natureza espiritual. Então Deus vai usar 2 elementos para trazer a existência que Ele pensa. Primeiro elemento: pó da terra. Bate o pé. Eu não estou ouvindo o barulho do pé batendo. Isso, ok. Essa terra e esse pó que você não dá nada, que pensa em cima todo dia. Deus pegou esse pó que ninguém dá nada e fez algo precioso. Porque é assim que Deus trabalha. Deus sempre pega o que ninguém dá nada e transforma em algo precioso perante os seus. Todos podem levantar a mão e dar glória a Deus essa. Deus pegou esse pó para trazer à existência o que Ele pensa. E então, soberano e bendito, juntou o segundo elemento, que é a água. E quando se junta a terra com água, eu consigo entender por que em Jeremias Deus nos chama de barro na mão do oleiro. Porque o barro é a fusão de 2 elementos: da água e da terra. Quando Deus vai fazer o primeiro homem, Shesh Rayon, 6º dia, Deus vai começar uma obra que vai demorar 1000 anos para ser concluída. E os médicos querem fazer as coisas rápidas. Só que quando Deus vai fazer o primeiro homem, Ele não faz um boneco maciço, estereótipo. Não é assim que Deus trabalha. Deus nunca trabalha de fora para dentro. Tudo que Deus vai fazer, Ele faz de dentro para fora. Você não pode cobrar que os outros façam aquilo que você não faz. Você não pode cobrar que os outros sejam aquilo que você não é. Tudo que você quiser que aconteça fora, tem que acontecer primeiro dentro de você. Senão nunca vai acontecer fora. Então, Deus faz o primeiro homem
narrativa também tem Ezequiel 37. É um paralelo. Deus vai começar a fazer o homem da sua estrutura. Ele precisa materializar o que ele pensa, colocando de pé o que ele pensa. Então a primeira coisa que Deus faz são os ossos, um por um. Desde as menores falanges até os grandes ossos da bacia do fêmur, 613 ossos, exatamente o número de mandamentos de toda a Bíblia Sagrada. Um por um, com a precisão da mão que sabe o que está fazendo. Eu estou falando que Deus fez o primeiro homem de barro. E a mão que eu me refiro é a mão que segura todos os oceanos de um lado e o bebê recém-nascido do outro, e para ele tem o mesmo peso e o mesmo tamanho, porque tudo é grande para você. Para Deus não existe centímetro, metro, quilômetro nem milha. Deus, para ele nada é muito grande nem nada é muito pequeno. Para ele todas as coisas são visíveis perante a sua soberania. Da terra para o céu, e ele faz primeiro os seus pés, e os seus 10 dedos estão cravados na terra como raiz. Se você ler a narrativa arcaica da criação do homem, você vai ver que a Bíblia diz que Deus plantou o homem no jardim do Éden. Por isso que lá na frente, lá no livro de Lucas, capítulo 6, ou melhor, Lucas capítulo 6 não, lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus cura um cego, ele coloca o dedo e fala assim para o cego: o que você está vendo? Aí o cego olha e diz: eu estou vendo os homens como árvores. Aí Jesus vai colocar a mão de novo e diz: e agora? Ele diz: agora eu estou vendo os homens. Então Jesus falhou na primeira? Não, claro que não. Na verdade, na primeira, Jesus exagerou no poder. Por quê? Porque ao invés de abrir os olhos para esse mundo, abriu para o mundo espiritual. Porque na verdade nós somos árvores. O homem enxergou logo o mundo espiritual. Quando Jesus percebeu que ele viu o mundo espiritual, Jesus foi e colocou a mão no olho de novo e disse: e agora? Recalibrou a visão e disse: agora eu estou enxergando. Nós somos árvores. O primeiro homem tinha 10 dedos raizados na terra. Por quê? Porque nós temos 10 dedos na terra, 10 dedos suspensos. Sabe por quê? Porque por 10 vezes, você vai ler no livro de Gênesis, por 10 vezes Deus disse: haja, 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 haja. Não tem 11, só tem 10. Cada vez que Deus diz haja, Ele traz à existência o que Ele pensa. Isso quer dizer que nós, seres humanos, somos os únicos seres que Deus criou em todo o universo, que temos a sua imagem e semelhança. Isso quer dizer que nós podemos criar e destruir. Quem inventou o avião não foi Deus, nem o telefone, nem o carro. Foi o homem. Isso quer dizer que os 10 dedos encravados na terra é a capacidade que a gente tem de fazer as coisas existirem nesse mundo. Quando o primeiro homem é feito, ele é feito osso por osso de barro. E os anjos pensavam que Deus tinha terminado a obra, porque ele se calou, mas Deus continuou trabalhando, porque estava pensando. E quando Deus faz todo o esqueleto do homem, que o primeiro homem fica um esqueleto de pé, então os anjos devem olhar e dizer: o que será que ele está fazendo agora? Que invenção é essa? Claro, o anjo não tem esqueleto, ele não entende o trabalho de Deus, porque está fora da sua natureza. Quem quer que eu pare, diga amém. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Quando Deus faz o primeiro homem, preste atenção no que eu vou lhe dizer, e prego de forma poética, concisa e coerente nessa noite. O primeiro homem está de pé. E mesmo respeitando a ciência, como eu respeito, e acredito que Deus tem mensagem além da Bíblia, tem mensagem de Deus na natureza, nos oceanos, no reino mineral, vegetal, no mundo espiritual. Deus fala através da ciência. Deus fala de várias formas. Não é uma criança que corre, não é uma borboleta que voa. É uma mensagem de Deus, meu irmão. E mesmo respeitando a ciência como respeito, eu discordo do grande cientista do século XIX, Dr. Charles Darwin, britânico, criador da teoria da evolução.
Foi Charles Darwin que diz que o primeiro homem, ele era encurvado, andava encurvado. Mas segundo a teoria de Charles Darwin, o homem é resultado de uma evolução de postura, até chegar na maneira que estamos, homens eretos. Eu discordo porque o primeiro homem que Deus fez, já o fez de pé. Você não entendeu nada do que eu disse? Deus não fez nenhum de nós para andar prostrado, caído ou curvado. Deus nos fez de pé, e é de pé que Ele vai nos manter até o dia da sua volta. É de pé, e ainda que a gente tropece e caia, a mesma mão que nos criou estará estendida para nos colocar. Por isso, senhoras e senhores, um dos maiores mandamentos da Bíblia é: não se prostrarás. Que é uma coisa que desagrada a Deus é ver alguém prostrado. Não se prostre diante de nenhuma imagem de escultura, e muito mais do que isso, não se prostre diante de nenhuma adversidade da sua vida. Não se prostre diante de qualquer luta que você possa estar passando. Deus está mandando lhe dizer nesta noite: levanta a tua cabeça. Não se curve, não se prostre diante de nada, porque eu te fiz para andar de cabeça erguida e de pé. Deus está me dizendo através do Espírito Santo e da sua influência que tem pessoas que estavam caídas aqui, mas que Ele vai colocar de pé. O esqueleto está todo de pé, sem forma. E Deus pensa: para que serve o esqueleto? Se não para fazer o meu pensamento ficar de pé. Porque o barro vai ficar de pé. Mas só o esqueleto não tem mobilidade. Então Deus precisa criar algo que faça o esqueleto se movimentar. E como o melhor padeiro de todos os tempos, ele deve pegar o barro e esticar como uma massa de pão. Ele torce a massa de barro. E os outros ficam olhando e pensando: o que será que ele está fazendo? No mesmo sentido, do sul para o norte, de baixo para cima, ele vai e liga a massa de barro no Aquiles, no calcanhar, e torce em todo o músculo, vai cobrindo o músculo, vai dando forma. É aquilo que os médicos chamam de músculo, nervos. E ele vai torcendo tudo aquilo. E vai torcendo, vai envolvendo todo o corpo. E de baixo começa e em cima termina. Porque tudo na terra só vai se movimentar com a ordem do céu. Somos os únicos seres que temos a divindade dentro de nós. Temos o poder de pensar. Por isso que nosso espírito é elevado, apurado, diferente dos animais. Porque os animais têm a lei chamar de baixo. Animal não pensa, só age pelo instinto. Nós também somos animais, mas somos superiores, porque temos aqui dentro o raciocínio, o intelecto, a consciência. Somos os únicos seres que nascemos condenados a morrer, mas mesmo morto vamos continuar existindo. Porque a matéria morre, mas a consciência continua viva. É a parábola de Lázaro e o homem rico, que estão mortos, mas se lembram. E ele diz: volta lá e prega para os meus irmãos. Nossa consciência é o nosso tribunal. E se alguém aqui disser assim: mas eu comi 10 pratos, mas eu tenho 50 faculdades, eu falo 8 línguas, Deus olhar para você e dizer assim: tudo bem, tudo isso é muito bom, mas desde que você agir por instinto, você será como os animais. Quem age por instinto é bicho. Quem come quando está com fome é bicho. Quem tem relação sexual quando está com vontade é bicho. Nós somos bichos, mas nós temos o poder de dizer assim: estou com vontade, mas não vou fazer. Estou com fome, mas vou jejuar. Estou com sono, mas vou orar. Aleluia! Esse é o poder que Deus nos deu para ser maior do que os animais. Então, tudo que vai se movimentar vai se movimentar sob comando no céu. Aqui é o céu, aqui é a terra. Já leu Gênesis 1? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz.
E no princípio criou Deus. É o quê? Eu ainda não ouvi, é o quê? Primeiro é regra, céu. Segundo é terra. Tudo que tiver que acontecer vai acontecer primeiro em cima, para depois acontecer embaixo. Tudo que você vai fazer aqui embaixo, vai fazer primeiro aqui no céu. Porque esse é o poder de pensar e trazer existência. E assim que Deus fez, Ele pensou, depois Ele agiu. Ele pensa, depois Ele age. Ele pensa, depois Ele age. Ele pensa, depois Ele age. Parece corpo e esqueleto com músculo. Ainda temos um boneco inerte. Os anjos devem olhar e dizer: o que será que Ele está fazendo? O anjo não entende de músculo, porque ele não tem músculo. Depois, com a precisão cirúrgica daquele que sabe o que está fazendo, Deus entalha de barro todas as entranhas e vai fazendo todas as entranhas. Depois Ele precisa fazer os músculos terem mobilidade, então Ele vai fazendo aquilo que nós chamamos de veias, artérias e vasos, desde a maior, a aorta, que corta todo o corpo, até aqueles microvasos que só as irmãs sabem que eu estou falando. Todos eles, Deus vai fazendo de barro. De barro! De barro! Aleluia! Todos eles. As entranhas, liga a fiação toda no cardio e miocárdio na esquerda. E vai subindo. E vai fazendo todos os órgãos internos. E lá em cima, na coroa, ele bota a excelência. Uma massa cinzenta, codificada, que até hoje a gente não entende direito como funciona. Ela que comanda tudo. Ela que é apurada com sabedoria, com inteligência, com consciência. Aleluia! A gente não tem força para encarar o medo, mas por causa dessa soberania a gente sabe como matá-lo. Por isso que a Bíblia diz que a maior dos nossos problemas não se resolve com força, nem violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Depois de colocar a massa cinzenta, com a precisão do melhor pizzaiolo de todos os tempos, ele faz uma massa fina de barro, bem fininha, que ainda que a gente não enxerga, tem divisões, dermes, hipodermes e outras dermes. Pega aquela massa e joga em cima da musculatura, como um véu, como uma roupa que veste. E o boneco vai tomando forma. Ele fura toda aquela massa para respirar, aquela finurinha toda vazada para respirar. E depois começa a fazer fio por fio de cada pelo e cabelo de barro. Os dentes, as unhas, globo ocular, e vai tomando forma o pensamento de Deus que está calado. Aleluia. Deus fez o primeiro homem morto. Alguém aqui já viu defunto? Levante a mão. Não fala português, os irmãos? Vou perguntar de novo. Alguém aqui já viu algum defunto? Levante a mão. Viu? O primeiro homem que Deus fez, o fez morto, semelhante a um defunto. Era um boneco inerte, inanimado, morto, sem vida, todo de barro, igualzinho o defunto que você viu, todo de barro. E quando os anjos viram aquele boneco feio, olha para mim, eles fizeram isso, ó. Não é que a cara dele. Somos os únicos seres que parecemos. Anjo, não é aquele bebezinho de bumbum para fora, arquinho e flecha na mão. Nós somos seres bizarros, com formas totalmente diferentes da nossa. A Bíblia diz que anjos com 12 olhos que giram,
com 4 faces, uma catraca no pescoço. Quando os 4 pontos cardeais se movem, ela se move junto. Que quando as 4 estações se movem, os rostos se movem junto. Que quando o trono da soberania se move, o rosto dos seres se move junto. É rosto de leão, é rosto de águia, é rosto de boi, é rosto de homem. Seres terríveis, com corpo de fogo, de água, com 6 asas, 100 pés, com mãos debaixo das axilas. Seres com formas bizarras. Nenhum deles tem a nossa forma. Por isso que naquele dia um ex-querubim, como ciúme, porque a gente parece com Deus. Ele queria tanto se parecer com você. Ele queria tanto se parecer com Deus. Mas quando Deus o fez falando, haja querubim, ele... Mas o homem não. Deus não disse haja, Deus diz eu vou sentir. Nós nos expressamos com sentimentos. Somos tricotômicos, corpo, alma e espírito. E quando a gente se expressa com sentimento, porque anjo não tem sentimento, é a forma de Deus nos sentir e da gente sentir. A soberania que está aqui nessa noite representada pelo Espírito Santo. Quando o primeiro boneco foi feito de barro com 2 elementos apenas, e a obra não estava concluída, então o querubim deve ter dito: é de barro, é animal, é limitado, eu vou destruir. Olha para mim. Toda vez que o diabo olha para você, ele comete um grande equívoco, porque olha para você por fora. E quando olha para mim e para você por fora, todo mundo diz: é de barro, comedor de arroz e feijão, vai envelhecer amanhã, aleluia, vai perder todo esse brilho, essa beleza, é de barro. Só que existe algo dentro de nós que não é de barro, é eterno. O querubim olhou e disse: é de barro, eu vou destruir, mas soltava 2 dos 4 elementos. Queria tornar o homem superior. Um dos maiores equívocos é quando a gente diz assim: o diabo está debaixo dos meus pés. Eu acho isso perigo. Porque mesmo todo deformado como está hoje, ainda é um querubim, que não tem poder, mas tem força. Vamos fazer número de contagem. A Bíblia diz, você vai me perguntar onde, e eu vou lhe dizer: procura. Eu não sou daqueles pregadores de dar tudo mastigado para alguém. Mas ouça, a Bíblia diz que nós somos um pouco menor do que os anjos. E é um exagero isso, senhoras e senhores, porque esse um pouco menor nada mais é do que 180 mil vezes menor do que um anjo. São 10 miríades de seres espirituais, o homem só conhece 4: anjo, arcanjo, querubim e serafim. Daqui para cima tem 6 que o homem não conhece. Olha para mim, cada uma dessas é maior em grandeza 7 vezes mais. Então, se um anjo equivale a 180 mil homens aqui, um arcanjo é 7 vezes maior, e um querubim 14. Então fica falando: o diabo está debaixo do meu pé. Ele só não te devora vivo, te traga por causa daquilo que está dentro de você. Aquilo que está dentro de você é que o faz ser repreendido e voltar, aleluia, para a coleira de onde ele está. Só existe um que pisou na cabeça dele, só existe um que amassou você. E mais, não amassou a cabeça dele dizendo: vou amassar a tua cabeça. Virou uma humilhação. Foi que o verbo tomou forma igual a nossa.
E com essa forma limitada aqui, foi lá e meteu o dedo. Deus. Isso aqui é uma humilhação para o diabo é perder para você. Ser infinitamente menor do que ele. Quando ele diz de barro, vou destruir. Quem quer que eu pare, diga amém. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Eu vou ter que parar agora. Vou ter que parar agora por causa da hora. Estou na metade da introdução. Vai, bora! Espera aí. O desafio é quando eu falo 4 horas aqui. Mas eu não vou falar não. Quem me aguenta mais meia hora, 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos, ué? Então tá bom. Vou falar 2 horas. Olha para mim. Quando o boneco estava inerte, todo de barro, olha para cá. Deus fazendo o homem calado. Ele vem na narina e pela primeira vez abre a boca. Deus abriu. Não é para dizer haja, para pegar o que ele tem dentro das suas entranhas, da sua existência, e colocar nas entranhas e na existência do ser que ele criou. E dá 1 minuto só para você dar uma glória. Nós podemos mudar a que está por fora, mas não podemos mudar a que está por dentro. Deus chega na narina do boneco inerte e faz isso. É uma velocidade estonteante e sobrenatural. O ar junto com o fogo se mistura. Entra na narina do ser. Quando entra dentro do ser, a primeira coisa que o boneco faz é isso, ó. Respira fundo aí, bem fundo. Solta. Vai mais uma vez bem forte. Viu? Tá vindo? Tem alguém vivo aqui hoje? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Alguém quer dar um grito bem forte para aquele que te deu fôlego? Você não respira porque quer e nem você existe porque quer. É Ele que diz para você respirar. O seu filho respira porque Ele disse respira. Que poder é esse que faz tudo funcionar dentro de nós quando a gente dorme? Continua funcionando. Quando você não tem controle, ele funciona sozinho. Porque aquele que te fez diz: funciona. Uma mão levantada e recebe. Tudo o que existe em você que não funciona, Ele está lhe dizendo nessa noite: volta a funcionar. Agora. E o que era água vira sangue. 60% da nossa existência é líquida. E a matéria, quando a gente morre, imediatamente vai voltar para onde?
O ar entra e oxigena a vida, mas o fogo é a fagulha da divindade. Sabe onde nasce o fogo no homem? Aqui. É aqui que sai a ordem, por descargas elétricas permitindo o teu pé funcionar, o seu coração bater. Ele bate porque existe descarga elétrica nele. Aqui na coroa existe poder, fogo capaz de acender uma lâmpada dessa, gerada pela coroa do cérebro ali. É o fogo da vida, é o compartilhando com os irmãos uma experiência que tive na Itália alguns anos atrás. Você me aguenta 5 minutos? Alguém me perguntou no carro agora, pastor, o senhor deve estudar muito. E eu tenho muita vergonha de dizer que eu não estudo. E as minhas pregações são resultados dos meus pensamentos. Aquilo que eu fico remoendo meses, anos, pensando. Mas tem uma coisa que eu estudo, é uma coisa que eu gosto, um hobby, arte, principalmente renascentista. Alguns anos atrás eu estava estudando uma obra de um dos maiores gênios que este mundo já viu. Um gênio. Um homem que foi incendiado por uma mensagem de um pregador. Um pregador italiano. Era um monge católico que mudou o mundo com as suas mensagens, sem internet, sem televisão, sem microfone, sem rádio. O nome deste homem era Girolamo Savonarola. As mensagens de Savonarola chegaram à Germânia, influenciaram outro monge, Martinho Lutero. Atravessaram as fronteiras da Itália e chegou na Suíça. Chegou na Escócia. Pregador eloquente. Quando o Savonarola começou a pregar e incomodar o sistema religioso romano da época, o Papa mandou queimá-lo vivo em praça pública. 14 de maio de 1491. Tinha um menininho que ouvia as pregações de Savonarola, as mensagens de altruísmo daquele herói que eu chamo de pai do protestantismo, que entregou a vida dele para mudar o cristianismo, queimado vivo no praça pública. O menininho chamava Michelangelo Buonarroti, se tornou um gênio. E aqui eu estava estudando sobre uma escultura de Michelangelo chamado Davi. Foi esculpida entre 1501 a 1504. A escultura tem 434 centímetros de altura, sem contar o pedestal. Com o pedestal vai dar 5,17 metros. A escultura é toda feita em mármore de Carrara. Ouça o que eu vou dizer: mármore. Não era pedra, qualquer pedra. Não era também de madeira, não era de ouro, não era de bronze. Eu estou falando de mármore. E se tem alguém aqui que entende de pedra, mármore é a única pedra que, dependendo da maneira com que você bate, ela quebra. A escultura Davi de Michelangelo não tem uma emenda. Eu não estou falando de nada que foi feito esse ano, com tecnologia, não. Eu estou falando de uma obra que tem a idade no Brasil, 513 anos. Eu estava aqui estudando, eu disse: quer saber? Eu vou ver ela de perto. Peguei um avião, desci lá na Itália, Milano, depois fui para Florença. Quando cheguei em Florença, eu me deparei com a obra. Está lá, com mais de 500 anos.
Pensa na perfeição anatômica da pedra, a encurvatura aqui do joelho, da musculatura, o tamanho do pé, da unha, o detalhe, a obra está assim. É Davi nu, segurando a pedra e se preparando para derrubar Golias. Fantástica. Se eu te der um papel para você desenhar um corpo humano, você vai fazer uma orelha maior que a outra, a cabeça torta, um braço maior que o outro. O homem fez uma estátua de pedra com mais de 5 metros de altura nas proporções exatas, há 500 anos atrás. Ouça o que eu estou dizendo, Jesus. Fiquei parado diante da obra, porque uma grande obra, você não pode olhar e dizer, bonita, e ir embora. Toda grande obra existe para ser apreciada. Você tem que parar e apreciar, olhar. Cansou de olhar? Bebe uma água, volta e olha de novo. Você vai descobrir outras coisas que você não tinha visto. Você está entendendo o que eu estou pregando? Eu gosto de que as pessoas me subestimem como pregador. Porque acha que eu estou falando besteira, mas no final vai chorar. Eu fiquei olhando a obra e de repente entrava um e saía outro, e veio um guia turístico e eu grudei nele e falei, eu preciso que você me atenda, eu vou pagar bem para você perder 2 horas comigo. Ele falou, esse é o último grupo, eu vou voltar aqui. Quando ele voltou, eu agarrei naquele italiano que era bambino e disse para ele assim, me fala tudo que envolve essa grande obra, preste atenção. Todas as histórias e as histórias, porque toda grande obra sempre será envolta de verdades e mentiras. É por isso que as pessoas falam muito de você. É por isso que as pessoas falam muitas coisas de você que não é verdade. É porque você é uma grande obra. A história que mexeu comigo. Ele me contou uma história que diz que quando Michelangelo estava andando numa rua perto de uma pedreira com um assistente, ele olhou e viu a pedra enorme. Ele parou e disse, precisamos levá-la para o meu ateliê. Aí o assistente dele disse, o que o senhor vai fazer com essa pedra no ateliê? Ele disse, isso não é uma pedra, isso é uma obra de arte. Aí o cara olhou e disse, Michelangelo já tem fama de louco, de doido, já está falando que essa pedra é uma obra de arte, mas isso é uma pedra. Ele disse, não, isso não, isso é uma obra. Mas vai ser difícil a gente arrastar essa pedra de muitas toneladas. Veja, a obra pronta pesa 5 toneladas. Como a gente vai arrastar uma pedra dessa? Ele diz, não importa como, não importa o esforço e nem quanto tempo, nós temos que arrastar ela daqui e levar para dentro do meu ateliê. E diz a história paralela que aquela pedra foi arrastada com animais por horas e demorou meses para entrar no ateliê. Quando ela chegou dentro do ateliê, diante de tanto esforço, de tanto dinheiro que gastou, a primeira coisa que o genial artista fez, pegou um pano grande e cobriu a pedra. E as pessoas olharam e disseram, o senhor está cobrindo a pedra para quê? Para ninguém ver que é uma pedra? Aí ele diz, ó, isso não é uma pedra, isso é uma obra de arte. 1501. Quando as pessoas saíam do ateliê, ele corria, tirava o pano de cima e pegava, aleluia, a ferramenta que esmiuça a terra. Com a precisão cirúrgica, Deus colocou o ponto da batida na cabeça dele, para ele bater, esculpir, mas não quebrar. A obra que estava por trás daquela pedra. Davi só existia na cabeça do genial artista.
As pessoas não conseguiam ver, mas aí ele trabalhava dentro do ateliê. Alguém chegava, ele corria, cobria. Alguém dizia, está cobrindo uma pedra. Ele dizia, olha, alto aí. Isso não é uma pedra, não, isso é uma obra de arte. Um ano depois, a pedra já começou a ter forma. 2 anos, 3 anos. E todo mundo que chegava, ele corria, fazia questão de cobrir a obra, para ninguém ver. Quando a pedra tinha se transformado em uma obra de arte, mais ou menos assim, alguém entrou correndo e disse, uau, que coisa tremenda. Ele correu e cobriu. Alguém disse, mas você está cobrindo a obra, ela já está pronta. Ele disse, não está pronta, não, está quase. É porque ainda faltam os detalhes. A dobra da unha, o cacho do cabelo, o calcanhar que vai ficar lá, que só aquele que fez vai conhecer os detalhes. Aleluia, Deus. Em maio de 1504, quando o Brasil não era nem Brasil, 40 homens se juntaram para carregar a estátua pelas ruas de Florença. Levou 4 dias para chegar no Palácio del Vecchio, Palácio do Governo de Florença. E no caminho que eles carregavam a estátua, as pessoas jogavam pedra na estátua, apedrejavam a estátua, jogavam tomate, porque o Davi estava nu. Quando chegou no Palácio del Vecchio, o governador da província olhou e disse, só que eu estou achando o nariz muito grande. Michelangelo pegou um andaime, subiu com a ferramenta que dá forma e foi no nariz e em 2 horas fez o nariz. Aí o governador disse assim, 1504. O governador fez e disse assim, só que ele não pode ficar nu aí. Então fizeram um vestido folheado a ouro que ficou 300 anos na escultura. Ela está lá até hoje. O que eu estou dizendo? Quando aquele italiano dizia isso, meus olhos enchiam de lágrimas e eu chorava, porque Deus estava usando aquela bula para falar comigo. Deus só usa mula quando não tem profeta. Eu digo que era uma mula porque com um charuto daquela grossura só podia ser uma mula. Eu entendi que eu e você, senhoras e senhores, éramos uma pedra perdida no caminho, pesada. A gente atrapalhou a caminhada de muita gente. Mas um dia, alguém capaz de mudar a nossa história e nos fazer deixar de ser pedra para ser obra de arte, passou e nos viu e disse assim, ele pensou e disse, isso não é uma pedra, isso é uma obra de arte que eu vou fazer. Mas os anjos, que eram os assistentes, disseram assim, vai dar trabalho, vai mexer com esse homem aí, isso vai dar trabalho, vai mexer com essa mulher, vai dar um trabalho danado. Mas o genial artista que pensa, disse assim, não quero saber quanto vai custar, quanto tempo vai demorar e o esforço que vai ser feito, mas eu quero tirar ele e ela lá de fora e trazer aqui para dentro, para o meu ateliê, aqui para dentro. Aquilo que você chama de casa, de igreja, de comunidade, nada mais é do que o ateliê de Deus. Porque Deus te traz para cá e a primeira coisa que ele faz, te cobre com véu. E as pessoas lá fora já não sabem mais onde você está. Encontram com você no ônibus e diz, ei, está sumida, hein? Como é que você está sumido? É porque Deus te colocou com véu. Toda obra
obra que Deus tem para fazer na sua vida, tem alguém recebendo? Ele vai fazer longe do alcance visual das pessoas lá fora. Tudo que Deus vai fazer, Ele vai fazer aqui dentro, por detrás das cortinas, aleluia. Coisas que só Ele sabe fazer, e é segredo, segredo dele com você. As pessoas não podem ver o processo, as pessoas têm que ver o resultado do processo, porque o processo é dolorido, o processo é trabalhoso. Quando você chega aqui, aí Deus pega uma pessoa que nunca te viu e começa a pregar, e você diz: nossa, está falando da minha vida. Qualquer mensagem que vem aqui é o que Deus está pensando a seu respeito. E Deus pensa a seu respeito. E Deus só pode falar aquilo que Ele pensa. Quando você vem para cá, toda vez que você entra por aquela porta, Ele tira o véu e diz assim: aqui sou eu e você. Está sentindo a presença dele? Porque aqui Ele tem uma ferramenta que esmiuça a dureza do seu coração. Aqui Ele tem uma ferramenta que está cortando aí dentro agora, que você está sentindo ardendo aí dentro agora. É a ferramenta, aleluia, porque Ele é o único que sabe bater. Deus bate, mas não quebra. Deus bate, mas não quebra. A mente de Deus está dando forma. Há muitas coisas na sua vida que não te dão forma. Deus está moldando cada pedaço do seu ser, minuciosamente, detalhadamente. 4 anos é o prazo para Ele fazer tudo que Ele tem que fazer. É 4 anos o tempo que demora para quem está lá fora ver a obra feita. Sabe o que Deus está mandando dizer? Que Ele está parado, mas está trabalhando. Quando a obra estiver feita, muita gente vai querer jogar pedra para te apedrejar. Sabe por quê? Porque o sucesso incomoda. Tudo que Deus faz é belo, perfeito, incomoda aqueles que são incapazes de fazer aquilo que só Deus faz. Tem coisa na sua vida que só Deus pode fazer. Então, quando a obra estiver pronta, se prepare no seu caminho até o palácio. Ainda vai ter muita gente para jogar pedra. Mas é uma pedra risco você quer a perfeição da escultura que Deus fez. É perfeito. Acho que eu vou dizer. Eu é que sei os pensamentos que tenho ao seu respeito. Pensamentos de paz e não de guerra, de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É assim que eu entendo quando a Bíblia diz: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos os seus caminhos. Os últimos detalhes da obra estão sendo feitos. Vou repetir de novo enquanto você está distraído com as crianças. Os últimos detalhes da obra estão sendo feitos. Detalhe que só quem fez
E em quem foi feito é que sabe. Tem coisas que Deus vai fazer em você que só vai ter valor para você. Que muita gente não vai dar valor. Mas que quem precisa dar valor é você, não. Feche os seus olhos. Deus, eu me esforcei nessa noite para pregar. É um Deus que controla todas as galáxias nebulosas. É um Deus que está por trás de cada circunstância da sua vida. Existem provações que você passou que você disse assim: dessa eu não vou conseguir. E você nem sabe explicar como você está aqui hoje. Sabe por quê? Porque Deus está lhe dizendo: todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam. Feche os seus olhos, Jesus. O Senhor te dizendo: eu sou o Senhor que é Deus, que fui te buscar lá naquele cativeiro do Egito onde você vivia. E você clamou pelos deuses, e nenhum deles teve o poder de ir lá te tirar. Nenhum deles teve o poder de quebrar as algemas que te prendiam. E você nem me conhecia, nem sabia quem eu era, mas eu te amei primeiro. Fui lá no Egito e quebrei as algemas que te prendiam, as amarras que te humilhavam, e te libertei. Eu te escolhi dentre os teus irmãos da sua casa. Lembra de onde eu te tirei. Lembra quem tu é e veja quem tu és. Lembra de onde estavas há alguns anos atrás e veja onde tu estás hoje. Eu te livrei do laço do passarinheiro da peste. Te guardei quando me invocaste. Foi eu que te dei força para se levantar naquela manhã, depois de uma noite inteira de lágrimas. Lembra quando tu disse: agora o que eu vou fazer? Eu não sei. Quem é que vai poder me livrar? E eu te livrei. Eu sou seu escudo. Eu sou a sua fortaleza. Estou te conduzindo cada dia para a obra que eu tenho para fazer. Te fiz com as minhas mãos. Eu sei quais são os seus dilemas e dificuldades. Eu te entendo, porque foi eu que te fiz. Não me encontrarás nas religiões que os homens inventam. Eu sou Deus. Coloquei cada estrela no seu devido lugar, cada ave no céu e peixe no mar. Eu é que te faço viver, porque a fagulha que está em ti a mim pertence. Eu sou Deus que falou com Moisés na sarça, no fogo, na água, o vento que soprou e na terra, que vai devorar e cuspir aqueles que hão de ressuscitar. Eu
sou o Senhor que está por trás da sua história, da sua vida. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Acredite que eu estou trabalhando. Sairás daqui dessa noite esculpindo mais um pedaço. Mais um pedaço eu te esculpo nessa vez. Levantamos nossas mãos santas e respiramos fundo para dizer que não existe outro Deus além de ti. Nos prostramos diante da sua magnitude, grandeza e soberania. Te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. Eu vou lhe dar mais um minuto para você falar.